Meu nome é Daniel Arraes Reino, eu tenho 45 anos, estou desempregado, nesse momento estou desempregado. Eu estou aqui há mais ou menos um mês, eu passei pelo abrigo em 2019, nesse processo da pandemia, eu estava fazendo assim, eu conheci redução de danos a partir desse processo aqui com o CAPS, né? Mas no momento em que eu estava na primeira vez na casa, eu estava usando muito. E aí quando deu a pandemia, eles disseram que não ia poder mais sair, mas nem que eu provavelmente ia criar problema no espaço. Eu pedi para sair no mesmo dia. E depois de 15 dias consegui, continuei fazendo pós-tratamento, sendo atendido pela rapaziada, na época era o Michel, a Marina e a Ladjane. Nesse período eu era atendido por eles e tal. E aí em 15 dias eu consegui alugar uma pensão com o dinheiro do auxílio, né? Do Auxílio Brasil. E assim que eu passei anos bem. A gente tinha um processo de desorganização, né? E aí acolhido, talvez no processo de ser acolhido. Mas eu acho que a água, assim, a casa de divisor de águas para mim. Porque eu vivia esse processo de. A única coisa que eu pensava que podia ser possível era a abstinência. E eu estava antes de dar conta disso. Eu procurava com as pessoas que eu mais me sentia extremamente mal, procurava comigo, né? E aí, então assim, acho que a casa, ela trouxe uma perspectiva completamente diferente para mim. Isso foi muito legal, sabe? E aí me organizei, montei um projeto social, distribuí comida por 3 anos e meio, sabe? Para a população em situação de rua. Eu me desorganizei um pouco, mas muito distante do que eu vivia, que era morar nas cracolândias da vida, né? Acho que hoje a minha vida tem uma outra perspectiva exatamente, porque a casa e as redes, de uma maneira geral, ofereceram essa outra opção que era a redução de dano. Né? Eu só entendia a abstinência como recurso. Ainda acho que a abstinência é o melhor recurso. Né? Esse é o processo que eu vivenciei de redução de danos e foi uma perspectiva que a rede abriu para mim. Né? Então, quando os serviços se apoiam, parece que é mais simples a seguir. Então, a Caritas e o CAPS AD entendiam que a redução de danos era uma boa proposta. Eu também vivenciei isso, né? Fui vivenciar isso buscando mesmo essa redução de danos. E para mim foi espetacular. Isso mudou, assim, embora eu esteja nesse espaço abrigado novamente, eu sinto que minha vida nunca mais vai ser a mesma, assim. Nunca mais vou viver esse processo que eu vivi, como vivi, porque encontrei um outro caminho. Então, pô, isso para mim de cara, isso já justificaria tudo que a casa fez, sabe? O que eu acho que a casa proporciona é um ambiente de igualdade entre os pares e assim, essa relação com os profissionais. Acho que a metodologia da casa é muito legal. Assim, é bom não ser só um coadjuvante, ou só um atendido, ou só um paciente. Né? É bom fazer parte desse processo de cura. E eu acho que quando a casa abre espaço para que as pessoas se exponham, para que elas em assembleia se organizem com espaço, eu acho que isso dá uma nota de participação para a pessoa, um gosto de se sentir pertencente. Né? E isso é muito legal. Né? Você tem, assim, eu tenho vivências em uma série de serviços. Então eu passei no SAMIM, e você tem aquela premência para mandar o cara andar logo, ele tem pouco tempo, né? E você tem um atendimento quase que mecânico, sabe? Por causa do volume, né? De gente, por causa da precariedade da assistência social. Então você tem as coisas capengando, você quase. E aí você é recebido nesse espaço
assim, olha, eu vou trazer um outro elemento da casa anterior. Nesse processo de uso, eu saía, me organizava, vendia bala, eu comecei a produzir trufa não, palha italiana. E eu não conseguia voltar para cá por causa do uso. Eu vendia, eu estava muito nessa história do uso, e aí eu ficava vendendo. E aí eles falaram assim, Daniel, tudo bem, você está usando, mas volta para dormir em casa, né? Esse tipo de coisa baixa a tua guarda. É o tipo de coisa que baixa a sua guarda. Você fala, caramba, eu posso voltar. Eu me senti assim, pessoa mais culpada do mundo, sabe? Por causa do uso. Embora tenha informação de que isso fosse uma doença, eu estava sempre me cobrando pelo viés de que eu não tinha conseguido responder de acordo, sem uma doença ou não, eu não tinha respondido de acordo com o eu esperava. E isso era terrível. E acho que ela teve esse feeling, sabe, essa percepção, e ela me desmontou, e eu comecei a voltar, e eu comecei a me organizar melhor. E aí quando eu estava na casa, que aí não podia sair em hipótese nenhuma, para proteger todos, né? E aí eles impediram a saída de todos. E aí eu entendi que ali eu podia virar um líder negativo. E assim, eu tenho muita gratidão para esse lugar, muita gratidão. E aí eu falei, não, então eu vou embora. Mas eles foram tão espetaculares comigo, mesmo nesse processo de eu indo embora, que eu nunca perdi o vínculo. Então eu me mantive vindo, isso me ajudou a me manter organizado. Esse pós, para mim, foi importantíssimo. Eu quase morri com essa disfagia, né? Meu rim parou de funcionar, assim, faltou muito pouco depois da pandemia. E, pô, uma amiga me salvou, por acaso, não encontrou insetocitose em casa, já não falando coisa com coisa, mas foi a casa que me apoiou. Foi a casa que me levou para médico, foi a casa que me deu esse suporte, vi que eu não conseguia fazer as coisas. Então eu fui para minha casa, e meus amigos com quem eu distribuía comida, começaram a levar comida e coisa e tal, e cuidar de mim, e a casa me acompanhando para os médicos, o Jonathan aqui. O Jonathan foi comigo ver questões médicas, então assim, eu acho que é isso, a questão da casa, assim, o que de fato determina esse lugar ser o que ele que não é a dormida só, nunca, nem a comida da Dona Vera, nem nada disso. É a empatia. Acho que a empatia, esse olhar para o funcionamento das pessoas, o respeito ao tempo das pessoas, o desejo de promover as mudanças que a pessoa entende que ela deseja também promover. E isso é dar protagonismo para a vida do cara, né? Então eu quando fazia distribuição de comida na rua, eu fiz por 3 anos isso, 3, 4 vezes por semana. Eu ia nesses locais de uso, exatamente porque eu tinha sensibilizado aqui com o processo de redução de danos. E eu tentava replicar mais ou menos o que eu tinha vivenciado aqui, que era chegar para o sujeito que está no processo de uso e falar, cara, não tem nenhum caminho assim, mas não tem nenhum caminho que eu vou dizer para você que ele é o seu caminho. Qual que é o caminho que você quer fazer, né? Então, assim, acho que a casa ela me deu um... Toda vez que eu penso nisso, eu acho que a casa me deu um outro olhar. Acho que a empatia que a casa teve comigo, ela teve esse poder de fazer com que eu olhasse as pessoas melhor. Então eu acho que esse amor foi um amor replicado, refletido de alguma forma, sabe? Esse amor que eu recebi. Como em poucos lugares que eu estive, assim, poucos, dessa forma, pouquíssimos, assim, com essa amplitude, não tive, de fato não tive. Não tive. E olha, eu passei em Cracolândia, eu passei em um monte de serviço da Cracolândia, passei em um monte de lugar, um monte mesmo. Então eu acho que esse é o grande lance. E tem assim, esse processo novo com a Gisele aqui, ela coordenando, acho que ela tem uma
ela tem uma ação direta assim, com os acolhidos, o que com o Léo eu não via. Já achava o atendimento espetacular. Eu tenho achado melhor ainda, porque eu tenho visto, a Gisélia participa das assembleias, o que, assim, acho que o ponto maior de uma casa em que a coisa é democrática e o espaço é aberto para ser ouvido é que você tenha o gestor do espaço na assembleia. Então, assim, isso dá ritmo para as coisas, para as demandas, para o que foi definido, né? Isso resolve ali, sabe? Isso é demais, né? Então, assim, hoje você tem, eu sempre tive autonomia para falar o que pensava aqui, e era muito respeitado, mas em alguns momentos na outra casa, por causa da assembleia acontecer com o gestor, isso ficava limitado para precisar de um. E aí, então, essas coisas são muito legais. Isso também dá um fluxo diferente na casa, dá um movimento diferente de celeridade, de resposta mesmo, né? Resposta.